sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Eu quero simplesmente fazer menção desse versículo, porque eu quero convidar você a nós estarmos orando, né? Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. E nós, igreja, precisamos fazer a nossa parte, que é estar diante de Deus. E diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Até aqui. Queridos, eu quero incentivar você a aceitar a orientação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, dizendo para Timóteo: Timóteo, olha, eu te exorto que você tenha como prática orar por todos os homens que estão investidos de autoridade. E a prática, queridos, ela vem com uma constância. A prática é algo diário. A prática é algo que você vai exercitando na sua vida. Então eu quero incentivar você. Nós temos visto na sociedade várias informações, tropas militares, poderes entrando nas comunidades, trocas de tiro, pessoas morrendo, pessoas sendo alvejadas dentro de casa, pessoas sendo roubadas, subtraídas dos seus pertences, de forma tão agressiva e violenta, principalmente aqui em São Gonçalo e Rio de Janeiro. Então eu quero incentivar você a orar por todos os homens que estão investidos de autoridade, a começar pela presidência da República, descendo pelos poderes, chegando às instituições governamentais, enfim, orar por esses homens que têm o poder de tomar decisões, têm o poder de assinar documento. Então, que eu e você não sejamos instrumento nas mãos do maligno, recebendo munição para agir na vida dessas pessoas, mas que nós sejamos instrumento nas mãos do Senhor para paralisar a ação maligna do inferno contra a sociedade, contra o homem. Existe uma guerra declarada no mundo espiritual e Deus nos chamou para nos levantar e fazermos a diferença nessa terra. Eu convido você nessa hora a fazer dupla de oração. Faça dupla, se una a alguém. E nesse momento, enquanto os instrumentos estão ministrando, eu quero incentivar você a orar. Ore pelaquilo que o Espírito Santo ministrar no teu coração. Peça a Deus para abençoar. Peça a Deus para levantar esses homens. Peça ao Senhor para colocar profetas dele nesses lugares, para serem conselheiros dessas pessoas que estão investidas de autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus, apresentamos ao Senhor nessa hora. A tua igreja se levanta nessa hora em oração. Nos levantamos de maneira profética diante do teu altar, declarando, Senhor Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, frustrados os intentos do maligno que tem se levantado contra a nossa sociedade, de maneira tão agressiva e violenta, causando e liberando a morte, ó Deus, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, violências degeneralizada sobre a nossa nação, nos vários estados. Deus, em nome de Jesus Cristo, paralisa a obra de violência que tem sido liberada sobre esses lugares. Pelo poder do teu nome, Senhor Deus, despede agora. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, anjos guerreiros, despede agora miríades e miríades de anjos
anjos para, Senhor Deus, descer a esses lugares e fazer guerra espiritual contra todo espírito maligno, todo espírito de violência, todo espírito de morte, todo espírito de roubo, furto, todo espírito, Senhor Deus, que tem se levantado contra o homem, ó Deus, trazendo tristeza, trazendo preocupação, trazendo temor, trazendo pavor, sejam destronados na autoridade do nome de Jesus. Deus, eu coloco diante do Senhor a presidente do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, ó Deus, o Tribunal Eleitoral, Senhor Deus, o Ministério Público, Senhor. Colocamos os presidentes dessa instituição diante do teu altar e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, toda denúncia falsa seja nessa hora, Senhor Deus, bloqueada, neutralizada, destronada pelo poder do nome de Jesus. Toda notícia mentirosa, toda denúncia mentirosa, Senhor, seja desfeita nessa manhã, em nome de Jesus. Mas as denúncias que têm vindo, que têm trazido à clara, Senhor, toda violência, toda injustiça contra a população, seja, Senhor Deus, veiculada, Senhor, e cumpra o propósito pelo qual ela foi liberada. Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nós detemos o espírito maligno, o espírito da corrupção, da ganância, o espírito, Senhor Deus, da desordem. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo e declaramos, Senhor Deus, que a verdade, ela há de ser, ó Deus, às claras. A verdade, a justiça há de ser, ó Deus, imposta em nossa nação. A nossa nação será conhecida como uma nação justa, uma nação que se conhece pelo teu nome. Deus, eu apresento a ti a presidência da República, ó Deus, os senados, ó Deus, apresentamos a ti os congressos, Senhor Deus, os deputados federais, estaduais, as prefeituras, ó Deus, o palácio de governo. Apresentamos a ti em nome de Jesus, ó Deus, as autoridades sobre os poderes constituídos, Marinha, Exército, Aeronáutica, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal. Deus, pelo poder do teu nome, ó Deus, levanta as suas mãos sobre essas instituições e que seja neutralizado toda investida maligna contra a vida desses homens. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que nós rejeitamos a contagem da morte, nós rejeitamos a contagem da morte, Senhor. Ó Deus, pelo poder do teu nome, neutraliza, Senhor, a ação violenta que tem trazido morte de policiais, morte de militares, morte dos homens que estão investidos de autoridade, e declaramos pelo teu poder, Senhor Deus, a manifestação da tua presença na nossa cidade aqui em São Gonçalo, em nome de Jesus. Eu te peço perdão, Senhor, pelo pecado praticado por esses homens. Ó Deus, toda a injustiça que tem vindo em forma de documento e que eles têm assinado sem sequer olhar o que estão assinando, que têm assinado por concordância, onde vem, Senhor Deus, oferta de valores financeiros. Deus, em nome de Jesus, perdoa o pecado, regenera o coração desses homens para ouvirem a tua voz. Levanta os teus profetas nesses lugares para serem intercessores, para serem conselheiros, para serem orientadores das boas novas, da salvação e da justiça do Senhor. Nós apresentamos a nossa nação diante do Senhor, nós apresentamos o nosso estado diante do Senhor, apresentamos a nossa cidade diante do Senhor e declaramos, Senhor Deus, a palavra de vida sobre a nossa cidade. Damos um basta no espírito da morte e da violência e declaramos a palavra de vida sobre a nossa cidade, a palavra de vitória sobre a nossa cidade, e fazemos isso na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu convido você a soltar a mão do seu irmão e erguer um aplauso ao Senhor, dizendo a Ele: muito obrigado, Senhor, porque nós haveremos mudanças, mudanças vão acontecer, mudanças vão ocorrer, pessoas
experimentar a obra sobrenatural do Senhor nesses dias. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, querido. Obrigado, meus lindos. Aleluia. Sem mais demoras, eu quero convidar o meu irmão Joseli. Ele está aí? Joseli, cadê você, Joseli? Vem aqui, Joseli. Quem estava aqui na quarta-feira retrasada? Pode levantar suas mãos? Na quarta-feira retrasada, foi especificamente dia 30 de maio, eu trouxe uma palavra na quarta-feira e eu quero compartilhar essa palavra com você hoje pela manhã. Pastor Adilson bebeu aqui nas minhas águas, né? É isso que acontece quando a gente está no mesmo espírito, né? O Espírito Santo fala com os dois. Olha, se um não fizer, faça você. E aí o pastor Adilson bebeu nas águas e realmente essa manhã eu creio que é uma manhã de cura. Eu creio nisso. E eu, eufórico, feliz como eu estava, eu mesmo compartilhei um pouquinho do testemunho do Joseli naquela mensagem. E eu quero iniciar a mensagem hoje dando ao Joseli a oportunidade dele mesmo dar o testemunho. Tá bom? Amém. A paz do Senhor, igreja. O meu testemunho fala de poder de oração e fé, porque essas duas coisas andam junto. De que adianta você orar se você não tem fé? Então, há mais ou menos uns 5 meses, quem tem cálculo renal sabe o que é uma dor de cálculo renal. E comecei a sentir dores, tive uma crise e depois tive mais 5 crises. Então, fiz uma ultrassonografia. E na ultrassonografia acusou 4 cálculos renais. Levei para o médico falou assim, bom, vamos fazer agora uma tomografia computadorizada com contraste e sem contraste, que é para melhorar a visualização. Fiz e ele visualizou e encontrou as 4 pedras, só que uma tinha, eu coloquei as medidas aqui. No rim direito, eu tinha uma pedra de 1,5 centímetro por 1,2. No rim esquerdo, eu tinha 3 pedras. Uma era de 1,4 centímetro por 8 e mais 2 pequenas. Então, o médico falou assim para mim, não tem jeito, nós vamos ter que explodir essas pedras. Só que no meu coração, eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava a condição de ter que ir para uma cirurgia, embora sabendo que algumas pessoas falaram assim para mim, não é um procedimento simples, mas a gente crê no impossível, né? Aí o que aconteceu? Voltei para o médico e ele falou assim, vamos correr porque se a pedra sair do rins, você não vai suportar a dor. O que eu fiz? Eu fui correr como ele falou, para fazer o risco cirúrgico. Aí o que aconteceu? Nós estávamos numa campanha de oração, que era a semana de 10 de maio, antes do Dia das Mães. Eu vim na quarta-feira aqui, e na unção de óleo, eu passei a minha situação para o nosso pastor. Na oração dele, ele falou sobre aquelas pedras saírem todas. E no meu coração era aquele desejo. Então, só fortaleceu a minha fé. Aí eu voltei lá para sexta-feira com a diaconisa Neide, quando falou lá em 1 Reis 20, 13 e 14, quando o profeta falou a Acabe, a peleja começa por tu. E eu já estava vivendo aquela peleja. E eu me fortaleci mais naquela peleja e falei para mim, na minha casa tu não vai tocar. Falei para mim, não vai tocar. Aí me lembrei de Ben-Hadad, né, que é a figura de Satanás, e me lembrei também do médico. O meu médico, ele me atende numa clínica em frente à autoescola. E ele é diretor
do Hospital de Urologia do Ingá. O meu plano de saúde não me dava permissão de fazer lá no Ingá. Me dava para fazer em outro local, mas ele não queria me fazer em outro local. Ele queria que eu fizesse lá no hospital dele. Por quê? Eu ia precisar pagar um anestesista, eu ia precisar pagar ele, porque o meu plano não cobria. Então, eu tive aquele médico como o Ben Haddad. Então, eu não aceitei, no nome de Jesus Cristo, aquilo. O que aconteceu? Para a honra e glória do Senhor, no domingo, dia das mães, eu tenho o hábito de fazer um café das mães para minha esposa. Mas foi um domingo das mães diferente, porque a minha filha resolveu fazer o café das mães para todas as irmãs dela. Porque todas as vezes que eu fazia o café da mãe para minha esposa, as irmãs vinham participar do café. Aí nós desenvolvemos paz, a família todinha, fizemos um belo café da manhã para ela. Só que de manhã cedo, a minha filha ligou para mim: Joseli, papai, pode comprar 3 caixas de leite para mim? Posso sim. Eu estava sentindo dor, mas eu peguei o carro, fui lá no Rodo de Itaúna, estacionei ele, comprei o leite, voltei para o carro para comprar flores para ela. Não consegui comprar flores. Por quê? Quando eu cheguei no carro, eu senti uma vontade de urinar. Aí o que aconteceu? Eu não tinha bebido água naquela manhã. Estava dentro do estacionamento. Eu arranjei um cantinho, gente. Quando eu fui para o cantinho, eu fui contando. Saiu 1, 2, 3 pedras. Eu fiquei nervoso. Por que eu fiquei nervoso? Porque eu sabia que tinha uma que era grande, tá? Ela ficou presa, tá? Eu nem peguei aquelas pedras, mas eu fiquei nervoso, falei, vou voltar para casa. Mas pensei assim, não vou ficar nervoso, porque eu sei que em nome de Jesus, a pedra que o médico falou que não ia sair, ela vai sair, eu tenho certeza disso. Voltei para casa correndo, falei com minha esposa, ela já estava se arrumando para a gente ir para o local. Eu falei, não, vou beber água. Bebi 2,5 litros de água, sentei... E chá também. Sentei-me no sofá e fiquei ali esperando a bexiga encher. Fiquei mais ou menos uns 40 minutos esperando a bexiga encher. Aí depois fui para o banheiro, orei ao Senhor. Meu irmão, não quis sair a urina, mas Senhor, liberta essa pedra, sai, faz a pedra saiu, meu irmão. A pedra saiu, eu dei um grito, glória a Deus, Senhor, porque Tu és tremendo, Tu pode qualquer coisa. O Senhor abriu passagem para aquela pedra e a partir dali, não senti mais nada. Levei o resultado para o médico. O que aconteceu? Não preciso mais de operação. O Senhor já fez a operação. Falei para ele, o Senhor já fez a operação. Ele só pediu para fazer uma outra tomografia, tá? Agora eu também agradeço que teve alguns grupos que oraram por mim também. O pastor Gilson também orou por mim. E outras pessoas também. Mas também fiz a minha parte, tomei chá, essas coisas, mas estou curado para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos. Por que eu pedi para o Joseli vir contar esse testemunho? Porque no dia em que aconteceu essa oração, foi exatamente no dia em que a diaconisa Neide pregou e falou justamente sobre a peleja começa por nós. E aí eu orei por ele e depois, no domingo, ele veio testemunhar e aquilo me alegrou muito. E eu quero compartilhar com você o texto que está em João, no capítulo 5. E aí são tantas emoções e o nosso relógio não para, né? São tantas emoções, o relógio não nos ajuda. Mas pelo contrário, ele mostra e fala assim, bora Zé Luiz, vamos. O texto que eu quero compartilhar com você nessa manhã fala sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. E eu quero ser rápido para falar com você, porque eu acredito que você já conheça esse texto. Você já conhece essa passagem bíblica, mas a minha proposta nessa manhã, querido, é motivar você. É motivar você em você
é não somente ter a Jesus como o símbolo de uma religião. Você ter a Jesus como alguém que no passado salvou a sua vida. Você ter a Jesus como alguém que está escrito na Bíblia, mas um alguém que está lá na história, um alguém que fez coisas maravilhosas. Eu quero incentivar você e motivar você a crer que Jesus é o mesmo hoje. Por isso eu pedi ao Joseli para trazer esse testemunho, porque ele veio à frente buscar a ajuda de Deus através da oração. Ele não somente orava, mas ele compartilhava a sua necessidade, acreditando que Deus poderia realizar aquilo que era uma dificuldade na sua vida. E a sua motivação em crer que Jesus poderia, que Deus poderia agir através da oração, ele deu passo de fé e trouxe a real necessidade dele. Olha, meu problema é esse. E aí juntos nós oramos. E veio a resposta, querido. A resposta chegou para o Joseli. E a minha proposta nessa manhã é motivar você a acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para realizar, queridos, mas eu e você precisamos por fé acreditar nesse Deus que realiza milagres e sinais até os dias de hoje. Só que no desenrolar da história, no conhecimento bíblico, nós nos apegamos muito a fatos relacionados que estão registrados na Bíblia. E aí, por causa até da nossa própria cultura, nós pensamos que Jesus vai fazer exatamente como a gente espera que ele faça. Não, vai acontecer desse jeito. Eu preciso sair de casa, eu preciso andar pelas ruas, eu preciso ir à igreja, pedir ao pastor, o pastor impor as mãos sobre mim e orar. Porque se o pastor tem uma oração poderosa, e o milagre vai acontecer. Não, eu vou correr para a irmã Carmita, porque a irmã Carmita vai repreender esse demônio que eu estou vivendo na minha vida. Queridos, você é alguém que tem intimidade com esse Deus. Você pode até contar com ajuda, mas você precisa acreditar que Deus faz, independente das circunstâncias. Deus não precisa de circunstâncias para realizar milagres. O texto nos diz assim, a partir do versículo 1: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste tanque jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque enquanto a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse:
toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Amém? Até aqui? Queridos, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é algo muito claro. O texto nos diz que naqueles dias Jesus sobe para Jerusalém porque havia uma festa. E quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus vai até um determinado local que se chama Porta das Ovelhas. E a Porta das Ovelhas, queridos, era um lugar por onde entravam os animais para fazerem sacrifício. Os animais que eram sacrificados por conta da oferta, entravam por aquele lugar e ficavam ali naquele espaço. E ali naquele lugar, na Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, que em hebraico quer dizer casa de misericórdia. Ou seja, casa de bênção. E Jesus entra naquele lugar. No lugar da bênção estão paralíticos, coxos, enfermos. E Jesus chega naquele local, exatamente onde estão os coxos, enfermos, paralíticos. E Jesus aqui é a representatividade do sacrifício. Jesus está chegando. O que aqueles homens estavam esperando naquele local, estava chegando alguém que poderia realmente mudar a história daquelas pessoas enfermas, mudar o quadro daquelas pessoas que estavam naquele ambiente. E queridos, quando Jesus chega naquele lugar, a situação daquelas pessoas que estão doentes e enfermas pode ser comparada também com esse mundo. Há muitos doentes, há muitos enfermos nessa sociedade. Há muitas pessoas esperando e aguardando que alguma coisa aconteça, alguma coisa miraculosa, algum sinal sobrenatural, alguém que venha com um poder grandioso e através desse poder ele faça alguma coisa que possa livrar o homem, a mulher, a sociedade de vários problemas que tem vivido. E quantas não são as religiões falsas? Quantos não são os lugares que estão abertos, oferecendo para as pessoas aquilo que as pessoas estão procurando, e que não é Jesus, não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas pessoas estão andando e esperando e aguardando a cura na sua vida, o milagre na sua vida, através de tantas outras coisas. E naquele ambiente, naquele local, naquele tanque, estava ali um homem que há 38 anos é paralítico. Um homem que estava ali aguardando. Porque a cultura, queridos, o que ele sabia é que as águas se mexiam, e no mexer-se das águas significava que o anjo tinha chegado, e que o primeiro que entrasse seria curado de qualquer enfermidade. Pode ser que ele tenha visto alguém entrar e realmente ser curado. Pode ser que alguém tenha contado: olha, fulano entrou e saiu curado. Então havia uma história, havia toda uma falácia, havia toda uma informação de que naquele momento o primeiro que entrasse seria curado. E imagina, querido, o movimento da água, porque ele falou, quando Jesus pergunta a ele, ele diz assim: olha, o primeiro que entrar é curado. Imagina a correria quando a água se movia. Imagina aquele que está lá por último, que alguém diz para ele assim: a água se moveu, e havia aquele amontoado de pessoas correndo para chegar pelo primeiro nas águas, porque havia uma expectativa nessas pessoas serem curadas.
Elas estavam ali por causa das suas necessidades. E o que elas queriam era a cura, era a restauração. E Jesus estava naquele lugar. E o texto nos diz que Jesus olha para aquele homem. Versículos 5 e 6. Vendo Jesus vendo-o deitado, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curados? Uma pergunta clara, uma pergunta objetiva, uma pergunta, queridos, talvez até sem sentido para mim e para você. Uma pessoa paralítica há 38 anos, Jesus olha para ele, sabe que ele estaria há muito tempo, porque o texto nos diz isso, e vendo a sua necessidade, Jesus pergunta a ele: queres ser curado? Irmãos, a resposta seria óbvia. É claro que eu quero. Mas Deus não dá ao homem sem que o homem diga: Senhor, eu quero. O homem precisa se expressar. O homem precisa abrir a sua boca e declarar. Não é assim que o texto nos diz lá em Romanos? Com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode crer com o seu coração, mas se faz importante que você confesse, que você declare, que você traga isso à tona: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus estava ali ao lado daquele homem, e Jesus fez a pergunta crucial. A resposta para a sua necessidade estava ali naquela pergunta. 38 anos paralítico, querido, dependendo de alguém que o ajudasse, alguém que o movesse, deitado na sua maca, sem amigos, sabe, amigos que se importassem, porque as pessoas que estavam ali se conheciam, mas não havia ninguém que pegasse-o e olhasse para ele e falasse: caramba, eu conheço ele, está há 38 anos nessa máquina, há tanto tempo, paralítico, a água vai se mexer, eu preciso também de uma cura, mas ele está há 38 anos, eu vou levá-lo para que ele chegue primeiro, porque o que chegasse primeiro seria curado de qualquer enfermidade. Mas, queridos, não havia e não houve alguém que se importasse com a necessidade deste paralítico. Apesar de muita gente no ambiente, apesar de muitos no local, estavam todos pensando na sua própria necessidade. Todos queriam resolver o seu problema. Vai acontecer algo sobrenatural e eu serei curado. Não me importa quem está do meu lado. Vai ser dada a largada e eu vou partir de encontro a alcançar o meu objetivo. Não importa quem está comigo, eu vou embora. Ah, queridos, a gente vive atropelando as pessoas. Muitas pessoas hoje, inclusive homens e mulheres, que já tiveram um encontro com Jesus. Muitas pessoas hoje não conseguem sair das suas condições de aparente paralisia por vários motivos. Estão presas em suas verdades, em seus argumentos, e por isso caminham sozinhas, falam de fé, mas fé em quê? Ah, eu tenho fé, queridos, eu tenho muita fé. Em quê? Fé em quem? Somente a fé em Jesus Cristo traz respostas positivas, querido. A nossa fé precisa estar fundamentada, depositada em Cristo.
Somente a fé em Cristo traz resultados positivos. As pessoas estavam, aquelas pessoas ali na sua dificuldade, esperando inutilmente que alguém olhasse para ele. E a sociedade está assim também, esperando inutilmente que alguém olhe para ela. E a resposta é: me falaram que era só fazer isso e a minha vida ia melhorar. Me falaram que era agir desse jeito e a minha situação ia melhorar. Me falaram que era para tomar um remedinho tal, fazer isso, aquilo. Era só ler lá e ler minha mão e eu saber qual seria meu futuro. Era só jogar sorte para saber e Deus... Era só esconder um pezinho de coelho, era só ir lá na loteria esportiva fazer uma fezinha. Tantos argumentos e artifícios para resolver alguns problemas. E não olham para aquele que está presente na sua vida. Jesus é a nossa resposta. Jesus é a resposta para as nossas interrogações. Jesus é a resposta para os nossos lamentos. Jesus é a resposta para os nossos conflitos. Jesus é a cura. Jesus é restauração. Jesus é o poder de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus é o motivo do nosso louvor. Jesus, queridos, Jesus. O homem por si só não consegue salvar-se ou encontrar salvação, querido. Pode ser que você esteja aqui hoje e diz: olha, você não conhece a minha história, pastor, você não conhece meu marido, não sabe onde eu moro, você não conhece a minha vida financeira, você não sabe o que eu estou vivendo, eu estou numa situação muito difícil, há tanto tempo vivendo com essa enfermidade, eu estou vivendo há tanto tempo com esse problema na minha vida, eu não aguento mais, e às vezes passa pela tua cabeça e pela sua mente o desejo de desistir. Quer saber? Chega desse negócio de ser cristão. Chega dessa vida, chega de viver esse problema, chega de viver esse conflito. Eu vou dar um basta, eu vou procurar melhorar a minha vida, vou procurar melhorar a minha história. Querido, saiba que Deus é o mesmo hoje, Jesus não mudou, Jesus não desistiu de você, creia nessa verdade. Jesus não mudou, não desistiu de você. Ai, mas a minha vida vai muito bem, obrigado. Então, querido, continue louvando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Continue exaltando o nome do Senhor, para que os seus olhos fiquem firmados no Senhor, para que os seus pés não se arredem desse lugar. Continue louvando e glorificando, querido. Mas se a sua vida está sobrecarregada por demais, não desista. Não desista. Não diga que não tem mais jeito. Não diga que não vai dar mais. Existe alguém com quem você pode contar. O Espírito Santo, isso eu escrevi aqui. O Espírito Santo é o nosso amigo. Ele é amigo, queridos. Ele está interessado no teu prazer. Ele está interessado na tua vida, sabe, em abundância com Deus. Ele está interessado em te fazer lembrar das verdades do Evangelho. Ele está interessado em mudar a tua história. Ele está interessado em te ajudar. Ele está interessado em cuidar de você. O Espírito Santo não é como aqueles amigos que deixaram aquele paralítico ali à mercê da sua própria sorte. Não, o Espírito Santo, ele está pronto a nos ajudar, pronto a pegar na nossa mão, pronto a falar conosco. Ó, José Luiz, não vai por esse caminho não. José Luiz vai nessa direção, volta, sai daí. Aquele homem, há 38 anos paralítico, ele tinha tudo para desistir. Ele tinha motivos e argumentos para dizer: quer saber? Eu não consigo chegar lá mesmo, porque ele falou isso para Jesus, gente. Vamos ler o versículo aqui, quando Jesus pergunta a ele. Jesus perguntou a ele, quer ser curado? Ele respondeu assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois quando eu vou,
desce alguém antes de mim? Querido, Jesus fez uma pergunta tão clara, Jesus fez uma pergunta tão óbvia. Jesus perguntou exatamente o que ele está aguardando há 38 anos. E ele para argumentar. E ele vai justificar o porquê ele está deitado ali. Não foi isso que Jesus perguntou, querido. Quantas são as vezes que eu e você passamos por problemas, e aí ficamos arrumando motivos e argumentos para justificar por que estamos com aquele problema, por que estamos passando por alguns conflitos na nossa vida. Ah, meu casamento não vai dar certo mais porque esse homem que está vivendo comigo, olha, não dá não, eu esperava que ele fosse outra coisa. Ah, eu vou sair desse trabalho porque eu não aguento mais meu patrão. Eu chego no meu trabalho, está cheio de demônios, cheio de inferno naquele lugar. Não, isso não é lugar para mim não, Deus me chamou para viver outra vida. Ah, eu não aguento mais trabalhar com esse colega do meu lado, vou tomar a Deus leve, ele tira ele daqui. Queridos, Deus te chamou com um propósito. Para que Deus te chamou? Por que você está vivendo ao lado dessa pessoa? Por que você está nesse trabalho? Para que você está ali? Para pregar as boas novas de salvação, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, para pregar e anunciar o evangelho da salvação, querido. É para isso que Deus te chamou, para pregar as boas novas de salvação, porque o Espírito do Senhor Deus, Ele está sobre você, ou não está? Ou será que essa palavra é somente um texto que está escrito lá em Isaías 61? Essa palavra é só para Jesus? O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Então o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus, está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar boas novas, para anunciar o ano aceitável, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados. Deus me chamou para cumprir algo, Deus te chamou para cumprir algo. Então entenda, as circunstâncias que muitas vezes vivemos são oportunidades para vivenciarmos o Evangelho de Deus. Mas aí arrumamos argumentos, porque está ruim. E aí, quer fugir. E aí quer sair fora. E aí não quer cumprir. Porque, irmãos, eu até compreendo as dificuldades, e compreendo mesmo. Vamos pensar no paralítico, 38 anos naquela condição, 38 anos dependente, 38 anos ali, esperando, e de repente chega alguém que ele nunca viu, porque ele não conhecia Jesus, e esse alguém que ele nunca viu pergunta para ele: você quer ser curado? E ao invés de responder, sim, eu quero, ele dá os seus argumentos, dizendo: olha, toda vez que a água se mexe, alguém corre e entra primeiro que eu. E eu não consigo sair daqui. Mas não foi essa a pergunta. Os problemas que você está vivendo, querido, ou que você está experimentando, talvez você fique encontrando, encontre e ache, e tenha razões para justificar isso. Eu acredito que você tenha razões para justificar isso. Mas a pergunta que eu quero trazer para você nessa manhã é: você quer ser curado? Essa é a pergunta que eu trago para você nessa manhã. Você quer ser curado? Porque Jesus está diante de um paralítico, perguntando se ele quer ser curado. Ele não conhece Jesus, e ele dá os argumentos dele. Mas hoje aqui nós somos muitos que já conhecem a Jesus, já têm experimentado de Jesus, mas continuamos vivendo os problemas e conflitos que muitas vezes somos nós mesmos que geramos. O texto de Mateus, capítulo 8, versículo 1, de 1 a 4. Vamos abrir lá? Mateus 8, de 1 a 4. Olha o que o texto nos diz. Ora,
Descendo ele, Jesus, do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Querido, isso me faz perceber que existe uma predisposição em Deus para nos ajudar. Existe uma predisposição em Deus para mudar a nossa história. Deus está disposto a fazer, a realizar. Esse leproso, havia uma cultura no hebraico, nos hebreus, e os judeus diziam que a lepra, a doença na pele, era consequência de um pecado, algo sujo, algo ruim, algo nojento. E Jesus, ao curar esse leproso, ele mostra para os judeus que ele veio para curar o homem dos seus pecados. Jesus veio e confundiu aqueles sábios daquela época. Talvez, querido, seja necessário você ser confundido nos seus argumentos. Você tem tanto argumento que você não consegue entender a simplicidade de Jesus, a simplicidade do cristianismo, a simplicidade do evangelho. Argumentos, estruturas formadas. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Tem que ser assim nada, querido. Se Jesus quiser, ele faz e pronto. Que tem que ser assim. O que nós precisamos é focar em Jesus, é olhar para Jesus, é focar na palavra, olhar para a palavra e dizer para Deus: Deus, eu quero viver essa palavra, eu quero viver as suas orientações, seus ensinamentos, eu quero experimentar isso. Ainda que o paralítico não conhecesse a Jesus, ainda que o paralítico não tivesse entendido a pergunta de Jesus, Jesus curou aquele homem. Ainda nos seus questionamentos, ainda nas suas argumentações, Jesus falou para ele: ô cara, pega o seu leito, toma ele e anda, vai, você está curado. Porque Jesus tinha uma proposta de curar aquele homem. Precisamos nos livrar de alguns conceitos humanos que foram e estão impregnados em nós. Estamos tão presos em regras e argumentos que impedimos a manifestação do poder de Deus em nós e através de nós. Nós que conhecemos ao Senhor, precisamos ser ousados em nossa fé e pôr a nossa fé em ação. Marcos 16, 17 a 20. Marcos 16, 17 a 20. Precisamos ser ousados, queridos. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos ser ousados. Marcos 16, de 17 a 20, ele diz assim, é a ordem para a pregação do Evangelho. Estes sinais acompanharão, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Não está aqui dizendo o seguinte: olha, você precisa fazer isso e aquilo. Ele diz assim para os discípulos, quando ele sobe aos céus: olha, estes sinais acompanharão aos que creem. O que nós precisamos é crer que Jesus cura, é crer que o milagre é possível, é crer que Deus realiza. E aí nós temos autoridade em Jesus, autoridade no nome de Jesus, para repreender e expulsar demônios, e pessoas serem restauradas, pessoas serem libertas, pessoas serem curadas, impor as mãos sobre os enfermos e profetizar cura, e declarar cura na autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos ser ousados, queridos, para fazer isso.
ousados para se levantar e dizer: olha, eu sou um instrumento nas mãos do Senhor para fazer a diferença nos lugares onde eu estou, para declarar para as pessoas: olha, você está vivendo um momento difícil, mas eu quero te dizer algo, isso vai passar. Continua caminhando com Deus, isso vai passar. Vamos orar, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor e nós vamos vencer. Porque as armas da nossa guerra, querida, elas não são desse mundo. Elas são fortes, elas são poderosas em Deus. E aí eu me lembrei um louvor que a gente cantava aqui que dizia assim: as armas dessa guerra não são desse mundo, são fortes em Deus, fortes em Deus. A misericórdia, o poder desse amor são a força maior, adorando a Cristo em unidade, vitória ao seu nome nos dá a verdade, não por força nem poder, mas por seu Santo Espírito. Querido, não é por força, não é por poder, mas é pelo poder de Deus, é pelo Espírito do Senhor, querido. Ô irmão, Deus nos chamou, Deus chamou a mim e a você com uma proposta. Deus fez um sinal, um milagre, e foi algo tão lindo, causou tanta confusão, que os judeus começaram a procurar Jesus para matar ele. Causou um conflito naquele lugar. Jesus quebrou a estrutura, Jesus mudou o protocolo, Jesus mudou a direção, a forma. Você quer ser curado? Quero. Ih, rapaz, levanta, toma o teu leito e anda, vai embora, vai ser feliz, vai ser feliz. Nós precisamos ter essa ousadia e vai dizer assim: olha, querido, eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Você quer que eu ore por você? Eu oro por você agora. Você quer que Deus mude a tua história? E eu duvido que alguém vai dizer não. Olha, Jesus pode mudar a tua história. Eu posso pedir a Jesus para mudar a tua história e a pessoa vai dizer: pode. Jesus, Ele está aqui, Ele diz que pode. E aí, querido, agora é só um processo. É só o tempo do Espírito Santo convencer ele, porque ele já disse que Jesus pode. Ele já disse que pode, agora é só, o que a gente precisa é ouvir dele: pode. Porque se ele falar pode, irmão, aí Deus age. Aí Deus age. Existe uma profecia a respeito dessa nossa igreja aqui em Alcântara. E a profecia, em outras palavras, ela diz que Alcântara seria celeiro para as nações. Eu me lembrei disso ontem no jejum. Nós, aqui em Alcântara, somos, porque a profecia foi liberada e ela não disse tempo. Então eu quero declarar nessa manhã que nós somos celeiros para as nações. Nós temos a resposta para essa sociedade. O que o teu colega de trabalho, o teu amigo na faculdade, a tua esposa, teu irmão, teu tio, teu primo, seu parente, seu amigo, o que eles precisam, você tem a resposta. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. O que nós precisamos fazer é pedir a Deus sabedoria, direção e graça para cumprir a proposta que Ele tem através de nós e para a nossa vida. E como eu falei antes, eu te faço uma pergunta nessa manhã. A minha pergunta para você nessa manhã é: você quer ser curado? Para essa pergunta precisa resposta, querido. Porque você pode não estar enfermo. Você não está com doença, você não tem doença física. Mas talvez você pode desejar nessa manhã pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser curado da incredulidade. Eu tenho dificuldade de crer, de acreditar. Eu quero ser curado dos meus questionamentos. Eu questiono por que isso, por que aquilo, por que a igreja está assim, por que não faz desse jeito, por que não é dessa forma, por que vai acontecer isso, por que vai... Por quê? Eu quero ser curado desses meus questionamentos. Eu quero ser curado da insegurança. Eu quero ser curado da ansiedade, do medo, da tristeza. Senhor, eu quero ser curado da cegueira espiritual. Eu quero te ver, eu quero te contemplar. Eu quero ser curado da negligência. Senhor, eu quero ser curado dos vícios que me fazem pecar contra o Senhor. Eu quero ser curado. Eu quero, Senhor.
eu quero. É importante você desejar ser curado das mazelas que durante tanto tempo na nossa vida, nós experimentamos tanta coisa no longo da nossa vida, e hoje, cristãos, vivendo com Deus, acabamos por sofrer algumas mazelas e algumas dificuldades. Se faz necessário você dizer: Senhor, eu quero ser curado. Porque no momento em que Jesus falar, levanta o teu leito e anda, você vai precisar tomar atitude. Porque quem tem que se levantar, pegar o leito, é você. Jesus não vai pegar e vai fazer aquilo que você tem que fazer. Você precisa se levantar. Você precisa se levantar. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Se levante-se, olhe para Jesus, ponha a tua fé em ação e se comprometa com Ele. Olhe para Jesus, ponha a tua fé em ação e se comprometa com o Evangelho. E aí você vai ver Deus fazer maravilhas na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no meio dos teus amigos, na tua história. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de convidar os músicos para nós cantarmos um louvor ao Senhor. E enquanto cantamos ao Senhor, eu gostaria que você pensasse no seu coração: de que você precisa ser curado? Qual é a área da tua vida que você está dependendo do toque de Jesus? Qual é a área da tua vida que você precisa ser transformado? Querido, você precisa responder essa pergunta. Queres ser curado? Dê a mão ao teu irmão. No início do louvor, o pastor Adilson chamou aqui na frente as pessoas que estavam enfermas. E muitos vieram à frente. E eu quero dizer para você que veio aqui à frente: não duvide no teu coração da oração que você recebeu através da imposição de mãos. Creia que a expectativa do teu coração ao receber a imposição de mãos, Deus é poderoso para trazer a resposta que você veio buscar. E você que está no teu coração, sabendo que precisa ser tocado em alguma área da tua vida, eu gostaria de pedir a você que, assim como você quer que Deus sare você, que você pedisse a Deus para sarar o teu irmão que está do seu lado. Ora pelo teu irmão. Pode orar por ele. Pede a Deus para restaurar, para ajudar o seu irmão com referência à incredulidade, para que ele possa crer no Senhor sem qualquer pensamento contrário. Peça ao Senhor para livrar o teu irmão dos questionamentos, da insegurança, da ansiedade, do medo, da tristeza. Escuta quando clamo, acalma o meu pensar. Enquanto cantamos, continue orando, querido. Ore pelo teu irmão. Ore pelo teu irmão. Continua orando pelo teu irmão. Ora pelo teu irmão, querido. O meu desejo não é que você pense na música e comece a cantar uma música, mas que você não deixe de abençoar o teu irmão. Ora pelo teu irmão da direita, pelo teu irmão da esquerda. Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nessa manhã. E eu peço ao Senhor nessa hora, Deus, visita a tua igreja. Visita a tua igreja de maneira a remover de nosso meio, Deus, o espírito da incredulidade.
Remove, Senhor Deus, as incertezas, as dúvidas, Senhor. Livra os meus irmãos, Senhor Deus, do medo. O medo, Senhor Deus, de sair de casa. O medo de se envolver num relacionamento. O medo de não ser feliz na vida conjugal. O medo de não ser feliz na sua vida profissional. O medo de não ser bem-sucedido. Deus, remove o medo nessa manhã. Remove o medo na vida dos meus irmãos. Retira, Senhor Deus, todo impedimento. Que os meus irmãos sejam nessa manhã fortalecidos na tua força e no teu poder. Curado da cegueira espiritual. Remove toda nuvem, Senhor. Remove, Senhor, toda névoa, Senhor. Remove, retira toda escama espiritual. Remove, Senhor Deus, de deixar de cumprir aquilo que precisa ser realizado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver uma vida de santidade, de busca pela tua presença, de maneira em que os vícios não tenham poder sobre nós, de maneira em que não sejamos levados e guiados pelas experiências passadas. Deus, cura nessa manhã o emocional, cura de traumas nessa manhã. Cura, Senhor, e remove a dor no coração, a dor da traição, a dor da falta de respeito, a dor do cuidado. Remove a dor, Senhor, o sentimento de insegurança. Remove, Senhor, o complexo da inferioridade. Remove do sentimento da rejeição. Remove, Deus, nessa manhã. Sara corações nessa hora. Sara corações nesse lugar. Cura, Senhor, emocional nessa manhã. Ah, querido, eu abençoo você. Eu profetizo sobre a sua vida a restauração na sua vida emocional, a restauração do teu coração. Eu recolho agora toda palavra que foi lançada contra a tua vida, toda palavra que dizia e que dizem que você não vai conseguir, toda palavra que diz que você não será feliz, toda palavra que diz que você não consegue, eu recolho agora na autoridade do nome de Jesus e coloco diante do Senhor. Você é mais que vencedor, você é um bem-aventurado, você é um escolhido de Deus, você é o amado do Pai, você é aquele que foi chamado, você foi chamado pelo Senhor. Solte as suas mãos, erga a mão para o Senhor e comece a agradecer. Comece a dizer: Deus, obrigado. Obrigado pela restauração. Obrigado pela cura. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és a cura. És tudo. Tu és a vida.
Deixa eu falar alguma coisa para você. O mundo, ele mostra para mim e para você muitas verdades, mas só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O mundo mostra muitas verdades e fala muita coisa, e às vezes são com uma ênfase tão grande que nós damos crédito. Mas olha, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Você é o que Deus diz que você é, e não aceite nada contrário a isso. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Levante-se, levante-se, ponha a tua fé em ação e comprometa-se com o Senhor Jesus Cristo. Seja alguém comprometido com Jesus, e você vai ver que a tua fé em ação e o teu compromisso com Jesus vai ser o diferencial na tua vida e na tua história. Amém? Senhor, te louvamos. Nos despedimos desse lugar, agradecidos ao Senhor pela tua bondade. Leva-nos debaixo da tua graça no teu poder, e faz resplandecer em nós e aviva na nossa mente o quão precioso é andar comprometido com a tua palavra, comprometido com a tua palavra, que é rica, fiel e eficaz. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom domingo, querido. Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia.